1 Tessalonicenses 4, acompanhem comigo a leitura, mesmo assentados. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Bendito Deus, nós louvamos o nome do Senhor, agradecidos pelo privilégio que o Senhor nos dá de nessa manhã ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz. Ó Pai, que apesar de mim, de minhas falhas e fraquezas, que o Senhor possa falar através do Teu Santo Espírito com os irmãos aqui, com aqueles que estão em casa assistindo, os que vão ouvir depois, a fim de sermos edificados, exortados, corrigidos, animados, consolados pelo Senhor e pela Tua Santa Palavra. É no nome de Cristo que nós oramos agradecidos e confiados. Amém. Nessa semana nós tivemos início de mais uma Olimpíada de Verão, onde para a maioria das modalidades esportivas essa é a competição mais esperada. E eu sempre fico impressionado como os atletas de alto rendimento que participam desses jogos, eles se preparam, eles se empenham, eles fazem tudo com disciplina, com estudo, para chegar no seu melhor nível nesses jogos e dar o seu melhor, conseguir bater recordes, conseguir alcançar as medalhas. Eu tenho um conhecido, nós estudamos juntos lá em Natal, que ele é para-atleta, ele está indo para a sua terceira Paralimpíada, e durante esse último ciclo olímpico, ele se manteve em primeiro no ranking da modalidade, da categoria dele em judô. E mesmo se mantendo em primeiro no ranking, isso não é garantia de que ele vai chegar lá na Paralimpíada e ser campeão. E é por isso que ele sempre postava lá, treinando, preparando a parte física, a parte tática, a parte emocional, sempre para crescer, sempre para avançar, para se aperfeiçoar cada vez mais. E o texto que nós acabamos de ler, parece que essa é exatamente a exortação que Paulo faz para a igreja de Tessalônica e para a igreja de Cristo hoje.
Enquanto nós aguardamos o dia mais importante das nossas vidas, que é a volta de Jesus, nós precisamos continuar avançando, evoluindo, crescendo espiritualmente. Quando Paulo ele recebe as notícias de Timóteo a respeito dessa igreja, depois de elogiar esses irmãos por eles terem uma fé operosa, um amor abnegado, uma firme esperança, além de elogiar o fato deles terem se tornados imitadores de Paulo e do Senhor, ele faz isso lá no capítulo 1. Depois de louvar a Deus por eles terem recebido a palavra de Deus como de fato palavra de Deus e estarem firmes na esperança, mesmo em meio às tribulações, no capítulo 2, e de explicar o motivo da sua ausência, Paulo falando, e o envio de Timóteo no capítulo 3, a gente vai chegar aqui nos capítulos 4 e 5, no ponto central dessa carta, onde a gente vai chegar no motivo que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta para esses irmãos. Apesar de todos os elogios que nós vimos até aqui, de todos os pontos positivos que essa igreja possuía, a igreja de Tessalônica não era perfeita. A igreja de Tessalônica tinha ainda alguns pontos, alguns aspectos que ela necessitava crescer. E essa é uma exortação, um chamado que se estende para toda a igreja de Cristo. Um chamado ao crescimento espiritual. É sobre isso que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa manhã. Primeiro, é um chamado para que nós cresçamos em santidade. Do verso 1 ao verso 8. Paulo aqui ele vai começar fazendo um chamado e uma exortação para um estilo de vida aceitável e agradável ao Senhor. E ele espera que os irmãos tessalonicenses e nós, Igreja de Cristo, levemos a sério isso. Precisamos ter uma vida e viver uma vida santa, aceitável e agradável diante do nosso Deus. E é interessante que ele não está dizendo aqui que esses irmãos não viviam para agradar a Deus, que esses irmãos não estivessem agradando a Deus. Mas o que Paulo fala aqui é para que eles crescessem, avançassem, progredissem cada vez mais nisso. E meus irmãos, esse é um ponto que nós precisamos considerar. Porque por vezes na nossa vida cristã, a gente se acomoda. Comodismo talvez seja um dos nossos maiores riscos durante a nossa caminhada. Se acomodar com o que a gente fez, se acomodar com o que a gente faz, se acomodar porque a gente acha que já conheceu o suficiente, já estudou o suficiente, já pregamos o suficiente, já servimos o suficiente, e com isso a gente para. A gente não faz mais nada. E o que Paulo está dizendo, olha, parabéns. Parabéns porque vocês estão vivendo, parabéns pelo que vocês estão fazendo, mas continuem crescendo, continuem avançando, não se acostumem, não se acomodem, mas avancem, cresçam cada vez mais, porque vocês podem e devem experimentar cada vez mais daquilo que Deus já conquistou para vocês, daquilo que Deus chamou vocês para viverem. Então avancem, cresçam. E a primeira coisa que esses irmãos deveriam atentar aqui em crescer era na vida de santidade, na santificação. A santificação, queridos, começa quando do nosso novo nascimento, ou seja, na nossa conversão, quando nós confessamos Cristo verdadeiramente como nosso Senhor e Salvador. Mas essa santificação, ela não vai ter fim aqui nessa vida. Nós não somos perfeitos. E nós não seremos perfeitos enquanto estivermos aqui nessa terra. Apesar disso, precisamos buscar a perfeição. Apesar disso, precisamos caminhar nessa direção, imitando a Cristo, vivendo segundo a sua palavra. A santificação, portanto, é um processo no qual a cada dia a gente faz morrer o nosso velho homem, nossas paixões carnais, nossos pecados, buscando uma vida santa, uma vida limpa, uma vida pura, uma vida separada para Deus. E isso vai envolver o abandono de todo tipo de pecado. Todo pecado precisa ser abandonado. Todo pecado precisa ser arrancado.
Mas aqui Paulo vai dar ênfase na questão sexual, na santificação dos nossos corpos. E não é novidade para os irmãos os costumes sexuais da sociedade greco-romana, no contexto em que Paulo está escrevendo aqui, onde as relações sexuais fora do casamento não eram consideradas erradas, pelo contrário, eram incentivadas, eram mais do que toleradas. Mas além do adultério, da fornicação, nesse contexto, as práticas homossexuais também eram muito comuns, aceitáveis e difundidas. Em Tessalônica haviam 2 templos grandes de 2 divindades, Afrodite e Dionísio, onde os símbolos fálicos dominavam e os participantes desse culto, eles se envolviam em todo tipo de depravação sexual. Em alguns desses templos haviam prostitutas e prostitutos cultuais que davam prazer aos seus frequentadores. E a palavra prostituição aqui vai englobar toda e qualquer prática contrária àquela que foi instituída por Deus. Um homem e uma mulher dentro do casamento. Então, tudo que é fora dessa relação estabelecida por Deus é prostituição. Adultério, fornicação, sexo antes do casamento, práticas homossexuais, zoofilia, pornografia, tudo isso está englobado aqui, é imoralidade sexual, é prostituição. E diante desse contexto de imoralidade, os irmãos de Tessalonicenses deveriam se lembrar de crescer em santidade, fugindo de toda e qualquer prática sexual contrária à palavra de Deus. Porque quem vive nessa prática sem se arrepender, como o apóstolo Paulo vai trazer aqui, quem vive com esse tipo de desejo sem se arrepender, são os gentios, são os ímpios, são aqueles que não conhecem a Deus. Mas o discípulo de Jesus é chamado para viver em santidade. E ele precisa aprender a controlar o seu próprio corpo e usar o seu corpo como instrumento de Deus, porque o nosso corpo não é nosso. Não é meu corpo, minhas regras. O meu corpo pertence ao Senhor e eu devo usar como instrumento de justiça e santidade ao meu Deus. Alguns comentaristas trazem uma discussão sobre a palavra corpo aqui, mas eu acredito que ela se refira realmente ao nosso corpo. A gente precisa saber controlar o nosso corpo e não ser guiado pelos instintos do nosso corpo. Devemos controlar os nossos impulsos. Isso só é possível através do domínio próprio, fruto do Espírito Santo. E algumas coisas práticas nos ajudam a controlar isso. Não olhar sites pornográficos, ter cuidado com as roupas sensuais que nós utilizamos, ter cuidado com as conversas imorais que nós temos muitas vezes, com os perfis que nós seguimos nas redes sociais, em assistir filmes e séries onde existem cenas explícitas de sexo. Fuja dessas coisas, fuja daquilo que nos leva a cair na impureza, porque Deus não nos chamou para a impureza, Deus nos chamou para a santidade. Paulo conclui essa sessão no verso 8, afirmando que quem rejeita estas coisas, não rejeita homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. O que Paulo está dizendo aqui é que se eles desconsiderassem essa exortação, eles não estão desconsiderando a palavra de Paulo. Eles não estão rejeitando o que Paulo, o homem, estava dizendo. Eles estão rejeitando o próprio Deus, que revelou a sua vontade, que revelou a sua verdade para eles. Não se trata aqui, meus irmãos, como a gente ouve aí fora, de que esse é um princípio moral judaico-cristão. Não é apenas uma moralidade instituída pela igreja, não é apenas algo regulamentado pela família. Não, isso é a vontade de Deus. É a vontade de Deus para o seu povo.
Quem é prisioneiro de impureza, de pornografia, do sexo ilícito, se insurge contra Deus, não é contra um padrão social ou religioso, é contra o próprio Deus que instituiu isso. A pergunta não deve ser, você faz isso porque lá na sua igreja não pode, né? Você faz isso porque sua religião não permite, né? Não, é porque o meu Deus, que é santo, me chamou para viver uma vida de santidade, não uma vida de impureza. Aqueles que andam na impureza, na imoralidade, estão rejeitando a Deus, rejeitando ao Senhor, e certamente terão que dar contas para Ele. Mas, meus irmãos, nós olhamos aqui também de forma esperançosa, que Deus não é aquele que simplesmente nos dá regras éticas, nos dá um padrão de vida, nos fala, olha, não viva na impureza, não viva na imoralidade, viva a santidade, mas o Senhor também nos dá o seu Espírito, que nos capacita a viver uma vida de santidade. É o que Paulo diz aqui. O Senhor nos deu o seu Espírito. O Senhor nos dá o seu Espírito, e é o Espírito Santo de Deus que nos capacita o cristão a viver de forma triunfante sobre o pecado, a vencer os impulsos carnais, a vencer a pornografia, a vencer todo o desejo lascivo, toda a prostituição. A gente só consegue vencer os nossos pecados e os nossos pecados sexuais com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E aqui a gente precisa lembrar da profecia de Ezequiel, no capítulo 36, o famoso vale dos ossos secos, quando o Senhor manda que ele profetizasse para aqueles ossos, e ele diz, olha, eu porei o meu Espírito em vocês, e eu levarei vocês a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Meus irmãos, Deus não diz apenas o que a gente deve ou não fazer, mas Deus, através do seu Espírito, nos dá poder para obedecer o que Ele manda a gente fazer. Não é pela sua força, não é pelos seus métodos, que esses métodos são importantes. Bloqueie lá esse site, fale com alguém que você tem essa dificuldade, fuja da aparência do mal, a gente precisa fazer tudo isso. Mas principalmente, com o auxílio do Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo, é que nós conseguiremos vencer os nossos pecados e tentações. Encha do Senhor, encha do seu Espírito. Como é que tem sido a tua vida de santidade? Você tem vivido uma vida de santidade diante de Deus? Especialmente na área sexual, como tem sido? Você que é casado tem se mantido puro para sua esposa, para o seu esposo, diante de Deus. Você que é noivo, você que é namorado, você tem mantido sua santidade. Você não tem defraudado a sua irmã, o seu irmão. Você que é solteiro, você tem mantido puro diante de Deus. Os seus pensamentos, os seus olhos, as suas mãos. Meus queridos, o Senhor nos chamou para a santidade. Que Ele nos capacite a viver uma vida santa. Que cresçamos cada vez mais. Se você tem conseguido manter, não vacile. Não dê brecha. Mas cresça cada vez mais nessa área. Avance, progrida, cresça para a honra e glória do Senhor, porque é a vontade dEle para nós, para a sua igreja. Mas Ele também nos chama, em segundo lugar, para que cresçamos no amor. O amor fraternal, verso 9 ao verso 12. Depois de Paulo falar aqui da santidade, ele começa a falar de amor, e isso aqui não é uma descontinuidade, ele entrando em outro assunto. O amor do nosso Deus é santo. E o nosso amor, uns pelos outros, está relacionado também à nossa vida de santidade. Quanto mais próximo de Deus estivermos, quanto mais a nossa vida for santa, for irrepreensível na presença de Deus, melhor eu vou amar o meu irmão, melhor eu vou amar a minha mãe, o meu pai, o meu filho, a minha esposa, o meu esposo.
Porque o nosso amor, ele está relacionado ao nosso relacionamento com Deus. E mais uma vez, Paulo não está dizendo aqui que esses irmãos não estejam amando uns aos outros. Pelo contrário, ele diz que os irmãos tessalonicenses não amam apenas aqueles da capital, mas de toda a província da Macedônia. Eles têm experimentado o amor desses irmãos. Ainda assim, a palavra é: não relaxem, não descansem, não baixem a guarda, mas cresçam, pode ficar ainda melhor, vocês podem experimentar ainda mais desse amor que Deus preparou para vocês. E aqui Paulo é bem prático para mostrar como esses irmãos deveriam crescer nesse amor, através do cuidado com a vida financeira, sendo uma bênção e não um peso. E essa palavra aqui está ligada ao que Paulo vai tratar no capítulo 5, nós veremos no próximo domingo, e na segunda carta, no capítulo 3, quando Paulo chama a atenção de um grupo de irmãos da igreja de Tessalônica, que estava esperançoso com a volta de Jesus, eles aguardavam a volta de Jesus, e estavam tão esperançosos, aguardando tanto, que eles esqueceram da vida aqui, pararam de trabalhar, para aguardar Jesus voltar. Eles estavam esperando Jesus da maneira errada. Estavam esperando Jesus, mas sem fazer nada. Sem ter o seu sustento, sem ter o seu trabalho. Estavam, e Paulo aqui vai chegar a chamar esses irmãos de ociosos, preguiçosos, porque eles largaram mão disso e acabaram sendo peso, porque outros irmãos tinham que trabalhar por eles. Outros irmãos tinham que sustentá-los, alimentá-los. E essa preguiça, esse ócio desses irmãos, estava levando esses irmãos a se intrometerem em assuntos que eles não foram chamados. A fazer fofoca, a trazer para dentro da igreja preocupações que não deveriam ser pauta da igreja. Por isso que Paulo diz: olha, sejam diligentes para vocês terem uma vida tranquila, pare de se meter em assunto que não é o foco da igreja. Porque vocês estão atraindo problemas para a igreja. Ao invés de se intrometerem nesses assuntos, cuidem do que é vosso, vão trabalhar, vão caçar um serviço. Esses ociosos, em certo sentido, eles estavam roubando daqueles que realmente precisavam de ajuda. Não era gente que tinha algum problema de saúde, que estavam impossibilitados de trabalhar, mas era gente, como diz lá na roça, do mocotó roliço. Bom de boca e ruim de serviço. Tinha saúde, tinha condição, mas não trabalhava. Não trabalhava, estava sendo um peso para a igreja. E estava forçando os irmãos a cuidarem de suas necessidades. E meus irmãos, o que isso tem a ver com amor? O que isso tem a ver com amor fraternal? Gente, quando a gente ama de verdade, a gente não quer ser um peso para o outro. Quando a gente ama de verdade, a gente não explora o outro. Quando a gente ama de verdade, a gente não pensa só na gente. A gente não é egoísta. E era isso que esses irmãos estavam fazendo. Sendo um peso, explorando, pensando neles mesmos, sendo egoístas. E isso se tornou um péssimo testemunho para os de fora. Porque se a gente não trabalha, a gente não ganha dinheiro. Se a gente não ganha dinheiro, como é que a gente vai pagar as contas? Como é que a gente vai pagar quem deve? E o nome desse povo começou a ir para a praça. E olha o testemunho dos cristãos. Olha o testemunho da igreja. Paulo então chama a atenção: trabalhem, meus irmãos, vocês precisam viver e se portar com dignidade com os de fora. Nós precisamos dar testemunho para com os de fora. A nossa igreja não pode ser um ambiente de mau testemunho. Mas pelo nosso trabalho, pela nossa ação, pelo nosso amor, a gente precisa ser luz, precisa ser sal, precisamos mostrar que somos diferentes. A Bíblia diz para a gente viver com prudência. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar por vários motivos. O trabalho é bênção, não é maldição.
O trabalho engrandece, dignifica o homem. O trabalho provê para nós, para a nossa família. O trabalho capacita a gente a ajudar o outro. E é sobretudo nisso aqui que Paulo chama esses irmãos. Vão trabalhar. Não simplesmente para vocês enriquecerem, para vocês comprarem uma casa, para vocês comprarem roupas, para vocês terem o carro do ano. Isso é bom, você pode usar o seu dinheiro para usufruir também. Mas principalmente para abençoar outros. Principalmente para assistir aqueles que estão em necessidade. Esse é o foco do trabalho e do ganhar dinheiro aqui. Não é necessariamente para mim primeiro, mas é para assistir aqueles que realmente precisam. É para a gente ir, chegar ali no sertão, e tanta gente que com necessidades básicas, e a gente poder abençoar, porque a gente trabalha. É a gente que trabalha e não tem tempo por causa do trabalho de ir, mas eu vou e invisto no irmão que tem tempo e disponibilidade para ir, mas não tem recursos. É para isso. Para abençoar a vida dos outros, para investir na vida dos outros. Um comentarista chamado, eu vou arriscar chamar o inglês dele aqui, não só o sobrenome, Marshall, ele fala o seguinte sobre esse texto: se a igreja deseja cumprir a sua missão de ser coluna e baluarte da verdade para o mundo, ela não pode ser uma parasita da sociedade, e sim o oposto. Ela deve ser o exemplo de uma comunidade que sustenta com amor verdadeiro e trabalho diligente. A gente muitas vezes reclama de pessoas que se escoram nesses programas sociais, mas muitas vezes a gente faz a mesma coisa. E aqui a gente pode aplicar também ao trabalho dentro da igreja. Quantas vezes a gente se escora no trabalho dentro da igreja? Quantos membros a nossa igreja tem? Quantos trabalham? Quantos exercem liderança? Quantos estão envolvidos realmente? Muitos acabam se sobrecarregando porque a maioria não se envolve. Porque a maioria não trabalha. E são várias frentes para a gente trabalhar. E a gente acaba sendo um peso, porque sobrecarrega outros irmãos. A gente acaba explorando porque a gente quer participar de tudo. A gente quer que a igreja tenha tudo. A gente quer ser servido em tudo. Mas a gente não faz nada. A gente acaba pensando em nós mesmos. Já tem quem faça, eu já estou recebendo, está bom demais para mim. Mas o Senhor nos chama a crescer em amor. Não nos chama para o ócio, seja lá fora, seja aqui dentro. Mas nos chama para o trabalho, para crescermos em amor, um amor abnegado, um amor que é demonstrado em atitudes. E a pergunta, mais uma vez, precisa ser feita: será que a gente tem crescido nesse amor? Será que eu tenho investido na vida de outras pessoas? Investido o meu tempo, investido o meu dinheiro, investido os meus dons, investido os meus talentos na vida de outras pessoas? O Senhor nos chama a crescer no amor uns pelos outros. Mas por fim o texto nos mostra e nos chama a crescermos em esperança, verso 13 a verso 18. Paulo agora, ele passa a falar de um assunto que naquele contexto era visto com muito desespero e incerteza. Ele vai falar sobre a morte. E a proximidade da morte era algo presente na vida dos cristãos do primeiro século. Esses irmãos foram perseguidos, muitos foram martirizados. Como então deve ser a nossa postura diante da realidade da morte? E é interessante a gente pensar como os gregos, como os romanos, eles encaravam a morte. Eles viam essa situação sem muita esperança. No entendimento deles, não havia nenhum futuro para o corpo, pois o corpo não passava de uma prisão para a alma. Os epicureus não acreditavam na eternidade. Para eles, a morte era o ponto final da existência. Os estoicos diziam que enquanto estamos vivos, a morte não existe para nós. E quando ela aparecer, a gente já não existe mais. Os pagãos reagiam com desespero diante da morte.
William Barclay, ele vai registrar o que alguns pensadores da época pensavam a respeito da morte. Esquilo, ele escreveu: uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Teócrito disse: há esperança para aqueles que estão vivos, mas para os que morrem, eles estão sem esperança. Cátulo afirmou: quando a nossa breve luz se extingue, há uma noite perpétua em que devemos dormir. Que desesperador. Que loucura, que angústia pensar nisso. Nos deparar diante dessa certeza de que um dia todos iremos morrer e não ter esperança diante disso. Que assustador. Mas o que Paulo escreve aqui para esses irmãos é encorajando, animando para que eles cresçam na esperança de que os crentes eles podem ter consolo e esperança diante da morte. E há dois fundamentos aqui para isso que Paulo apresenta: a ressurreição de Jesus e a volta de Jesus. Paulo é categórico e a mensagem pregada por ele, e é por isso que ele reafirma aqui várias vezes que o que eles estão ouvindo, eles já ouviram antes de Paulo. Paulo está reafirmando a mensagem do Evangelho, e Paulo sempre pregava o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto. Então o que ele está dizendo para esses irmãos: olha, vocês não precisam de medo, vocês não precisam de desespero, porque Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo ressuscitou, e aqueles que morreram com Cristo vão ressuscitar com Cristo. Quando ele escreveu lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer que Jesus é a primícia daqueles que morreram, a primícia daqueles que dormem. Isso quer dizer que, como Jesus ressuscitou primeiro, assim como o fazendeiro, ele vê os primeiros frutos, e é certeza de que a colheita vai vir, assim também, porque Cristo ressuscitou, nós podemos ter a certeza de que ressuscitaremos também. Porque a vitória de Cristo sobre a morte é a vitória do povo de Deus sobre a morte. Nós venceremos a morte também. Portanto, Paulo está dizendo aqui, encorajando esses irmãos a crerem nessa promessa, crerem nessa esperança. Jesus Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também no último dia. Mas Paulo passa a falar agora da parousia, e essa é uma palavra, uma expressão utilizada para falar sobre a volta de Jesus. E esse é o segundo argumento que Paulo usa para os irmãos tessalonicenses crescerem em esperança no Senhor. Vou pedir a atenção das nossas crianças, a gente já está concluindo. O segundo argumento é sobre a volta de Jesus. Alguns irmãos de Tessalônica, eles estavam com dúvida com relação à segunda volta de Jesus, principalmente com aqueles que morreram. Será que eles vão ser esquecidos quando Jesus voltar? Como é que vai ficar a situação daqueles que morreram e ainda vai morrer quando Jesus voltar? E Paulo aqui escreve então para encorajar esses irmãos. E o que ele traz, na verdade, é que eles não vão ser esquecidos. Quando a gente lê aqui, parece até que eles vão ser privilegiados em relação àqueles que estiverem vivos. Porque eles vão ressuscitar primeiro. Eles ressuscitarão primeiro e depois nós, aqueles que estiverem vivos, serão arrebatados. Meus irmãos, nós cremos que a igreja de Cristo ela será arrebatada, um único arrebatamento visível para um encontro com o Senhor Jesus. E esse encontro aqui traz a imagem do Rei dos Reis se encontrando com o seu povo numa grande festa, onde o seu povo vai receber as honrarias conferidas pelo próprio Cristo. E a implicação dessa palavra aqui que Paulo traz é que aqueles que forem ressuscitados, aqueles que forem arrebatados, eles vão ser conduzidos à presença de Jesus e estarão com Cristo pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, o que Paulo está assegurando aqui para os crentes, hoje e do passado, é que mortos e vivos estarão juntos pela toda a eternidade com Jesus Cristo. E a gente vai poder viver aquilo que o grupo Logos canta.
Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos, meus irmãos, e agora sim, nós podemos dar as mãos, pois temos todos um, somente um só Senhor. Um dia, nós vamos encontrar com os nossos queridos que partiram para a glória, nossos irmãos em Cristo, parentes, pais, amigos, irmãos do passado, que morreram em Cristo Jesus, um dia seremos reunidos na glória com eles. E o apóstolo acentua isso aqui, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, a redenção e a mensagem do Evangelho não diz apenas de uma libertação da condenação, não diz apenas que nós não vamos para o inferno, mas diz principalmente que nós teremos comunhão perpétua, plena, com o nosso Senhor e Salvador eternamente. E diante dessa verdade da ressurreição, da vinda de Cristo, da eternidade ao seu lado, Paulo conclui, olha, consolem uns aos outros com essas palavras. Ministrem aos corações uns dos outros. É possível que você aqui tenha medo, tenha receio da morte. Mas, querido, a palavra de Deus e o consolo do Senhor para nós nessa manhã é que existe esperança e nós temos esperança em face da morte. E nós somos chamados a consolar uns aos outros. Quando alguns irmãos da igreja perderem parentes, quando alguns irmãos da igreja perderem a própria vida, quando irmãos da igreja enfrentam enfermidades, nós somos chamados a consolar uns aos outros com essa bendita esperança. Jesus Cristo venceu a morte e aquele que está em Cristo vencerá também. Nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo, nem mesmo a morte. Cresçam nessa esperança, cresçam nesse consolo. Nós temos alguns desafios diante disso para nós nessa manhã, queridos. O primeiro é que nós não podemos cair no comodismo. Nós não podemos nos acostumar com o nível raso, com o nível superficial. O Senhor nos chama para mais. Porque nada do que a gente faça é suficiente. Não seremos perfeitos aqui. Ainda estamos longe. E por isso precisamos avançar. Por isso precisamos progredir. Por isso precisamos crescer cada vez mais. E o Senhor nos chama nessa manhã a sair do ócio, a sair do marasmo, a sair da preguiça, a sair do comodismo espiritual e crescermos. Porque nós podemos experimentar mais daquilo que Ele já conquistou para a gente e daquilo que já está disponível para a gente. Não se contente com somente ser membro de uma igreja. Não se contente com somente vir aos domingos. Não se contente com somente ter lido a Bíblia uma vez na sua vida. O Senhor nos deu mais. E nós podemos experimentar mais. Aproprie-se disso com fé em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Como é que está a sua vida de santidade? O Senhor não nos chamou para impureza, nós precisamos levar a santificação a sério. E aqui é interessante porque Paulo está escrevendo aqui para cristãos, para a igreja. A gente não pode esperar isso do mundo. A gente não pode esperar isso da sociedade. A sociedade é imoral. A sociedade é apóstata. A sociedade blasfema. A sociedade zomba da fé. Nós não podemos esperar nada de diferente do que a gente viu, por exemplo, na abertura das Olimpíadas. A gente não pode esperar nada de diferente de um mundo que está caído, mergulhado na imoralidade. E nós não somos chamados para impor isso para eles também. Porque esse é um padrão do povo de Deus. Porque somente o povo de Deus é chamado e pode viver em santidade.
Quem não é povo de Deus não vai conseguir viver uma vida de santidade, de pureza. Eles vão viver e vão se mergulhar cada vez mais na imoralidade, na podridão. Mas nós, como povo do Senhor, propriedade do Senhor, somos chamados para viver e dar testemunho da verdade. Chamados para viver e dar testemunho de santidade. Sendo sal da terra, a luz do mundo. Anunciando que existe esperança para esses que têm zombado, para esses que têm vivido na imoralidade, para esses que estão perdidos, existe esperança. E somos nós, a igreja, aqueles que vivem em santidade, aqueles que vivem em amor, aqueles que têm essa esperança, que vão apontar isso para o mundo. E nós somos chamados para isso. Chamados para mostrar que existe um padrão elevado. Chamados para mostrar que existe amor de verdade, chamados para mostrar que há esperança, que há consolo em Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Se nós ficarmos aqui dentro, o mundo aí fora não vai saber disso. Se não formos para fora e anunciar esse padrão de vida maravilhoso, a vontade de Deus, o amor maravilhoso, aquilo que Ele fez por nós e que nós podemos fazer uns pelos outros, essa esperança, esse consolo bendito, as pessoas continuarão enganadas, perdidas, caminhando rumo à destruição. Mas a partir do momento em que nós saímos para fora e anunciamos, nós podemos sim retardar um pouco dessa podridão que está aí fora. A esperança é Jesus Cristo, que nós conhecemos e que nós precisamos anunciar. Que a gente possa crescer nisso, que a gente possa crescer em santidade, em amor, em esperança, todos os dias,